Olá, sétimo ano, é um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo de história da quarta unidade, já está finalizando o nosso componente. E claro que desde o início até agora, foi sempre um prazer estar aqui com vocês e eu espero que a gente esteja de fato conseguindo contribuir para o desenvolvimento intelectual nessa carreira de vocês, que é o ensino fundamental, né? Daqui a pouco vocês passam para o médio, vão fazer faculdade, fazer especialização, mestrado, doutorado, não parem de estudar, tá bom? Então é importante vocês manterem o foco nos estudos. Então, para isso, a gente começar desde agora, vamos verificar o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje? Então, a aula 37, como eu já disse, na nossa unidade 4, temos como objeto de conhecimento resistências indígenas, invasões e expansão da América Portuguesa. E como detalhamento, nós elencamos o seguinte: formas legais de escravização dos indígenas na América. Lembrando que nós estamos falando da nossa América Portuguesa, tá? E não da América Espanhola. Então a gente vai focar aqui. Guerras justas, resgates, descimentos. Então, depois de verificados nosso objeto de conhecimento e detalhamento, vamos ao início da nossa aula. No detalhamento do nosso objeto de conhecimento, começava dessa forma: formas legais de escravização. Mas espera aí, professor. Eu aprendi que a escravização, que a escravidão de pessoas não é algo legal. Então, como é que pode ser legal? Não chega a ser algo contraditório quando a gente ouve pela primeira vez essa questão? Formas legais de escravização. Então, o senhor está me dizendo que era possível ter pessoas como escravas? Sim, gente. Durante a história do nosso Brasil colonial, nós vamos ter a forte presença da escravidão como forma de mão de obra principal que movimentava a economia. Embora por muito tempo na história oficial não fosse dado espaço para se ouvir a voz dessas pessoas, mas a gente sabe que desde o início do processo de colonização, como por exemplo a partir de 1530 com a expedição de Martim Afonso de Souza, não é? E também a questão de implantação do sistema açucareiro, que produzia açúcar, levava para a Europa, e os navios holandeses distribuíam o açúcar produzido aqui no Brasil a um alto preço na Europa, dando lucro à coroa. Sim, esse trabalho era realizado pela mão de obra dos indígenas. Mas a gente também verificou, já viu alguns comentários, que a mão de obra escrava africana, ou melhor, escravizada africana, também foi introduzida, que é um assunto que a gente ainda vai falar nos nossos próximos capítulos aqui das nossas aulas. Mas nesse momento nós vamos dar um enfoque especial na questão da escravidão indígena, principalmente no que tange a questão do Vale Amazônico, ok? Então, naquele momento, século XVI, ali o processo de expansão do domínio português sobre a Amazônia, nós vamos ter três principais formas de obtenção de mão de obra indígena. Lembrando, quando nós falamos dessa questão de mão de obra indígena naquele momento, nós estamos falando de uma alta carga de trabalho a que essas pessoas eram submetidas, tá bom? Maus tratos, falta de pagamento e ainda eram obrigadas a viver administrados pelo colonizador. Eles não tinham autonomia para se autogerir, ok? Então nós vamos começar a verificar na nossa aula de hoje, tá? Essas três principais formas de recrutamento dessa mão de obra, ou seja, como que se obtinha, como que eles eram levados a essa condição de redução à escravidão para servir ao colonizador. A primeira dessas formas que nós vamos verificar são os chamados descimentos. Mas é um nome bonitinho, né? Parece que a pessoa simplesmente resolveu: eu vou descer daqui de onde eu estou, da minha aldeia, e vou para um aldeamento missionário. Pronto, fui por vontade própria. Será que de fato era isso que acontecia? Vamos verificar. Então vamos começar o nosso texto? Os descimentos, teoricamente, eram operações de descidas dos índios de suas aldeias de origem para se estabelecerem nos núcleos coloniais portugueses. Observa que nós temos a palavra aí teoricamente. Então, se é uma teoria, é uma ideia, é o que deveria acontecer.
No entanto, na prática, será que de fato era tão fácil assim chegar em uma aldeia, conversar com os nativos ali daquela aldeia e levá-los por livre e espontânea vontade para um aldeamento, para um núcleo colonial português? Bem, como diz o nosso texto aí, ó, geralmente dirigida por um missionário, né? Então, a gente pode perceber que nesse contexto dos descimentos, principalmente nós vamos ter a atuação das companhias missionárias, franciscanos, carmelitas e outras, tá bom? Que estavam também já interiorizadas no Vale Amazônico. Mas é interessante também a gente apontar que nesse mesmo texto que está aí na tela para vocês, além de apontar, né, de destacar que geralmente ela era dirigida por um missionário, nós vamos ter como marca também que uma tropa, tá bom? Ou seja, a força militar daquele momento, o exército português que estava também aqui, acompanhava essa missão de descimentos. Então, olha, com uma tropa ia aos sertões persuadi-los da conveniência de viver com gente civilizada. Gente, para tudo, foca aqui em mim. Agora, observa que no final do nosso texto nós temos ali uma palavra importante sendo utilizada também, uma outra palavra importante. Viver com gente, o quê? De qualquer jeito, viver com mais gente parecida com eles, que tinha o mesmo sistema de cultura, que tinha o mesmo modo de vida? Não. Observe aqui apontado que é importante que eles saiam dos seus aldeamentos para quê? Para viver com gente civilizada. Ou seja, a forma com que os indígenas eram vistos era uma forma totalmente desqualificatória. Ou seja, lembra que a Europa, durante esse processo de expansão, meus montes, era considerado o berço de civilização do mundo que deveria irradiar tal questão para todas as partes do mundo. Então, era a missão tanto dos missionários quanto das tropas envolvidas levar esse processo de civilização. Ou seja, quando nós falamos desse processo de civilização, nós estamos falando na questão da imposição de língua, cultura, religião, roupas, moradias, os costumes, os modos de vida em geral que deveriam ser, né, substituídos, deveriam ser extirpados ali daquele nativo. Para quê? Para que ele incorporasse tudo que veio de onde? Da civilização, ou seja, da Europa. A gente começa a ver que essa visão eurocentrista já era incutida mesmo a partir desses primeiros contatos, tá bom? Então observa que quando nós falamos em descimentos, aparentemente essa coisa tão bonitinha de convencer alguém, no final das contas, não era assim tão fácil de ser feito, muito menos não tinha o sentido de beneficiar propriamente essas etnias. Porque a gente vai ver que tanto os descimentos, resgates ou guerras justas, que são as principais formas de recrutamento dessa mão de obra, tinham por finalidade, né, transformar essas etnias em mão de obra, ou seja, força de trabalho. Continuando, porém, diante de uma negativa por parte dos índios, a atitude persuasiva dos brancos tornava-se coercitiva, obrigando-os pela força bruta e pelo terror a aceitarem essa convivência compulsória. Então, quando nós falamos em coerção, nós estamos falando aí então de quê? Da utilização de meios violentos para obrigar alguém a fazer alguma coisa. Tipo assim, vamos exemplificar assim, tipo, Pet, eu quero que tu pegue um copo d'água para mim agora. Aí ela diz assim, Artemison, agora eu não posso, porque eu estou ocupada fazendo outra coisa. Mas aí eu fico então chateado, Pet, eu falei para você fazer agora, se você não for, eu vou puxar o teu cabelo. Então eu vou ameaçar ela de alguma forma, entendeu? Então quando nós falamos nessa questão da coerção, que claro que não era simplesmente o puxão de cabelo que esses missionários acompanhados das tropas faziam com essas etnias. Essa coerção se referia de fato a atos violentos, a se pegar em armas e a massacres que de fato eram direcionados até quem? Até esses aldeamentos indígenas que se recusavam a passar pelo processo do descimento. Claro, a gente vai ver relatos também dentro da história da Amazônia que haviam sim algumas etnias que aceitavam pacificamente essa questão dos descimentos. Para quê? Para evitar mortes, para evitar massacres. Mas que de alguma forma ainda tinham como ali pensar em resistências culturais, né? De manter a língua, às vezes, ou algum outro hábito.
Por isso que nós temos o texto, se não me engano, do José Benedito do Espírito Santo, que trata sobre a questão do mármore e a murta, né? Que ele compara o indígena a quem? A murta e não ao mármore. O mármore é uma substância sólida que você pega, você a transforma em que você quiser, né? Numa estátua, num outro objeto, e ela jamais vai mudar de forma. Ao contrário, a murta, que é uma planta, né, que sobe nos muros ali, que você tem que podar, pensa que não, ela saiu daquele formato que você deixou. Ela cresce, os galhos crescem e continuam se modificando. Então o indígena vai ser comparado a essa murta, porque apesar do convívio, da forçação de barra aí para as mudanças dos modos de vida dessas etnias, muitas delas ainda resistiam e tinham a tendência de voltar aos seus hábitos, ok? Continuando o nosso texto. Então, as tribos que não aceitavam ali, né, sofriam essa coerção, as quais muitas vezes acabavam em carnificina, tá? Quando nós falamos em carnificina, estamos falando de fato aí, né, no processo de muita gente ser morta com barbaridade. Portanto, deixa de ser um descimento, propriamente dito, para se tornar uma verdadeira operação de guerra. Continuando o nosso texto. Os índios descidos para os aldeamentos missionários ou civis, em geral, seriam repartidos para os próprios missionários, para os moradores leigos e para o serviço de Sua Majestade. Pelas suas jornadas de trabalho, recebiam um salário, passando dessa forma à categoria de índios livres ou aldeados. Observa que o objetivo principal nem sempre, de fato, era a questão da catequização, mas a transformação dessas etnias em mão de obra, ok? Sejam eles agora súditos de Vossa Majestade ou não, ou fiéis da igreja, eles tinham que trabalhar para quê? Para compensar todo o esforço de ir lá, de aldeá-los, de trazer para dentro desses aldeamentos, de cuidar e de catequizar. Então eles tinham que retribuir de alguma forma, né? Afinal de contas, eles estavam passando pelo processo de civilização, né? Não esqueça que esse termo civilização aqui, querendo ou não, tem um sentido pejorativo. Vamos lá? Continuando o texto. Normalmente se diz que as operações de descimento eram realizadas pelo convencimento, né? Então tinha que ter aquela conversa. Pela persuasão, isto é, foram levados a crer e aceitar que os portugueses lhe propunham pura e simplesmente, né? Então, o que eles propunham pura e simplesmente ali nessa questão? A catequização, a transformação de quê? Em súditos de Vossa Majestade. Então, você acha que quando alguém chega na sua casa lhe propondo qualquer negócio, alguma coisa que você desconhece, que vai trazer diversas modificações dentro do seu habitat ali, da sua casa, da sua família, você simplesmente aceita de qualquer forma? Bem, a gente sabe que não é por aí. Então vamos ver o que vai acontecer nessas questões. Na realidade, os índios não foram convencidos de forma unilateral, pois eles entendiam que tirariam algum partido dessa situação. Isto é, os índios, de uma forma ou de outra, também usaram os portugueses em seus interesses políticos, tá bom? Mas, quando nós falamos nessa questão de interesses políticos, nós estamos falando que algumas etnias que se associaram com um colonizador tiveram uma tendência de se tornarem mais belicosas com outras etnias que eles não gostavam. Por exemplo, a etnia X foi aldeada. Aí então ele vai jogar no ouvido lá do missionário que tem uma outra etnia ali que pode ser aldeada, mas que eles sabem que não vão aceitar, eles começam a fazer a caveira do outro. Então, por conta dessas questões de brigas internas, de disputas territoriais que já haviam entre essas etnias, uma tribo acaba fazendo com que ela seja atacada. Por quem? Pelas tropas que estão juntas ali aos descimentos. Então, isso acabou trazendo muitos problemas. Tá? Agora, volta ali na cartela anterior, por favor, que a gente viu ainda agora há pouco. Isso aí, ó. Vocês observaram que nós utilizamos ainda, né, o termo índios no nosso texto. Só relembrando que esse texto ainda contém ali aquela nomenclatura índios, porque se trata de uma citação direta do livro do professor Francisco Jorge dos Santos, tá? Que é professor aqui no nosso curso de História da Universidade Federal do Amazonas. E um livro também que foi utilizado, que ainda hoje serve como referência para a história da Amazônia também, dentro do ensino médio, tá bom? Ok, vamos lá da nossa educação básica. Continuando, os resgates. Se os descimentos muitas vezes falhavam porque essas etnias se recusavam
aí para os aldeamentos, não é? Mas também muitas vezes acabavam sendo massacrados por conta da belicosidade que eles ofereciam ou por conta de os missionários se sentirem extremamente ofendidos pela não aceitação do convite. É uma das formas, mas em compensação, nós vamos ter também outras duas grandes formas de obtenção dessa mão de obra, que são os resgates, tá bom? Se em uma se faz guerra, na outra se aproveita do resultado das guerras que eram exercidas entre tribos diferentes, entre etnias diferentes. O resgate é um dos exemplos disso. Vamos ver então os resgates. Os resgates eram realizados por tropas militares introduzidas na colônia para esse fim pela Lei de 1611. Observa, importante ressaltar, que nos descimentos nós tínhamos encabeçando toda aquela movimentação quem? Os missionários, acompanhado por uma tropa militar. Nos resgates aí, como está mencionado para a gente, nós vamos ter o corpo militar, as tropas militares de fato tendo autonomia de direção dessas expedições, tá bom? A igreja não vai se meter aqui nesse momento, porque a questão é outra. Se os descimentos podiam se tornarem violentos, imagina os resgates e até mesmo as guerras justas, ok? Vamos lá? Por essa legislação, vamos ver o que dizia a legislação de 1611, os índios a serem resgatados seriam os chamados índios de corda, isto é, aqueles índios feitos cativos durante as guerras intertribais que estivessem presos e armados e que estivessem prontos para serem comidos pelos seus inimigos vencedores da guerra. Então você imagina que nesse processo de lutas intertribais, quem era capturado muitas vezes era incorporado à sociedade ali, ao meio de vida da tribo que o capturou, que o venceu. Alguns desses capturados também tinham até mesmo alguns direitos ali. Eles poderiam participar junto das refeições, poderiam casar e constituir famílias, mas, no entanto, quando chegasse o prazo dado pelo chefe daquela etnia que ele ia morrer, mesmo que ele já tivesse família, tinha tudo ali, tinha sua roça, ele iria morrer. Então, o que se pensava nessa questão? Estabeleceu-se um processo de negociação entre algumas etnias que eram mais fortes, que capturavam outras, e se oferecia produtos em troca de quê? Em troca desses prisioneiros de guerra. Então, os resgates você pega os prisioneiros de guerra que estavam ali condenados à morte em algum momento, chegaria a hora deles, então oferecia-se produtos, dando uma espécie de escambo ali, pela vida do prisioneiro, que era levado pelo colonizador e transformado em quê? Você já sabe, né? Em mão de obra, em trabalhador. Continuando. O resgate se daria através da troca do prisioneiro por mercadorias ocidentais. Era a permuta amigável em vez do rapto, mas nem por isso menos violenta. Em retribuição ao seu salvador, o índio resgatado poderia ser escravizado, tá? Por um período de 10 anos, depois com a mudança da legislação, por toda a vida. Né? Então, claro que muita gente pode pensar assim, eu preferia morrer do que me tornar escravo. Mas, claro, pode ter os casos ali onde os indígenas eram bem tratados, né? Como, por exemplo, embora a gente saiba que a igreja tinha tendência também de transformar esses índios em servos, em trabalhadores, mas, no entanto, a gente observa que a forma com que eles lidavam com esses indígenas era muito menos violenta, né? Do que a forma com que os colonos leigos, né, lidavam com eles. Então, quando nós tínhamos uma escravidão, a questão da violência pura e simples praticada pelo colono leigo, o missionário, além, claro, de utilizar essa mão de obra, tinha a tendência de catequização, de docilização dessa mão de obra, de transformá-los em quem? Em que súditos da igreja. Então, claro, que a gente já comentou também algumas vezes que por conta dessas disputas nós vamos ter muitas brigas entre os colonos leigos e os missionários, né, para deter o controle dessa mão de obra. Bom, continuando. A tropa de resgate, a princípio, era uma empresa pública custeada pela Fazenda Real e organizada pelo governador e depois pela Câmara, que designava o chefe de expedição e o repartidor dos índios. Okay? Depois, passou a se constituir também como iniciativa privada. Nos dois casos, além do efetivo armado,
Seguia também com a expedição um missionário que zelaria pela legitimidade dos resgates. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que esse missionário tinha que garantir e atestar, tá? Tinha que atestar que esse processo de descimento não foi violento, que se deu tudo de acordo conforme dizia a lei que foi estabelecida naquele momento para serem transformados esses indígenas em quê? Em servos, em escravos, seja por 10 anos ou depois com a alteração da legislação, por toda a vida. Mas será que de fato era possível para esses missionários dizerem que aquele processo foi pacífico, que foi possível de fato realizar esse descimento sem realizar um massacre? Como a gente já viu apontado no texto do professor Francisco Jorge, não é porque era um resgate que só iria se trocar mercadorias por prisioneiros que esses movimentos foram tão menos violentos, não. Muito pelo contrário, eles foram violentos sim. Mas se você acha que até agora os descimentos e os resgates eram violentos, acompanhem comigo um pouco da questão das guerras justas, tá bom? Se hoje, nós temos aí a questão das lutas pelos direitos indígenas, como a gente viu na aula anterior com a professora Pet, se hoje ainda é difícil você se assumir como indígena e lutar por direitos, por saúde, por educação e outras coisas também, você imagina ser indígena no período colonial, quando você era tratado como pura e simples mão de obra, como escravo. Lembrando que o conceito básico de escravidão é o quê? Aquele trabalhador que não tem direito, que não tem voz, não tem vez, é apenas tratado como uma simples mercadoria, como um objeto, como uma ferramenta utilizada no trabalho, ou melhor, usada para trabalhar por alguém, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha então na doutrina das guerras justas. O que são? Aparentemente é um nome lindo, né? Guerra justa. Então o professor quer dizer então que não tinha massacre, que não tinha briga, não tinha nada. Era tudo pensado da melhor forma, realizado de acordo com a legislação? Vamos já saber. Então, a doutrina da guerra justa remonta ao século XIV, quando o franciscano Álvaro Paz, seu precursor em Portugal, a definiu em função de vários fatores. Primeira delas, letra A, se preexistisse uma injustiça por parte do adversário, ou seja, se eu considero que quem é meu rival cometeu uma injustiça, eu posso atacá-lo. Então, estou justificado pela arbitrariedade que ele cometeu. Letra B, se fosse conduzida com boas intenções, então ela não seria justa a guerra que fosse motivada pela ambição, pelo ódio ou pela vingança. Ou seja, se eu tenho o objetivo, então, de levar a civilização para aquela tribo, se eu quero transformar eles em súditos de Vossa Majestade e da Igreja também, então eu estou mais do que justificado. Gente, vamos pensar um pouquinho. Essa guerra é justa? Justa para quem, no final das contas? Era justa com o indígena, que tinha um arsenal militar muito inferior ao do conquistador, ou era justa apenas para o conquistador que chegava e servia-se da mão de obra para realizar seus interesses? Dá para entender essas questões? Então, se eu tenho o intuito de impor a civilização, de impor a religião, de transformá-lo em meu escravo, será que isso não é ambição? Será que de fato essas guerras eram justas? Vamos lá ver a nossa questão B, né? O motivo da letra C, na verdade, do nosso texto. Vamos lá? Pode voltar, por favor, a cartela, que nós estamos vendo os nossos motivos associados à questão das guerras justas. Aí sim, letra C. Se fosse declarada por uma autoridade competente, um príncipe ou a Igreja Católica. E no final das contas, quem lucrava mais com a obtenção dessa mão de obra? Claro que todas as riquezas, quase tudo que era extraído daqui, ia acabar parando nas mãos da monarquia, né, dos reis e também da Igreja Católica. Então será que era difícil para a igreja expedir uma ordem de uma guerra justa ou mesmo para um príncipe que estavam se beneficiando economicamente dessa mão de obra que era obtida por essa forma? Então pare mais uma vez e pense. Guerra justa? Justa para quem? Né? Continuando. Esse conceito, já bastante antigo e controverso, foi motivo de acirradas discussões a partir do século XVI, as quais não cabem aqui reproduzi-las devido à natureza deste livro, né? Então são palavras do professor Francisco Jorge. Na América Portuguesa,
As causas legítimas das guerras justas seriam a recusa dos índios gentios à conversão ao cristianismo. Ou seja, um dos motivos está associado ainda àquela questão. Lá lembra dos descimentos? Que a gente viu que elas poderiam se transformar em verdadeiras carnificinas? Então, se uma tribo fosse convidada, vamos utilizar esse termo, a descer para um aldeamento português e ela recusasse, então isso era motivo para a gente declarar uma guerra justa. Tá bom? Continuando. Então a recusa desses cristãos ao cristianismo era uma das primeiras questões a ser observada. Outra, o impedimento da propagação da fé. Nós sabemos que os povos que habitavam aqui tinham suas religiões, suas cosmovisões, né, de criação do mundo, das suas divindades, as entidades que protegem a floresta e tudo mais. Então é difícil você simplesmente chegar e enfiar outra coisa na cabeça de outra pessoa, não é? Então, já que uma vez que eles recusavam a se tornarem cristãos, tinham que ser massacrados, né? Lembra do que vai acontecer, por exemplo, que nós verificamos na unidade anterior na Europa, durante a expulsão dos muçulmanos, dos árabes muçulmanos? Questões religiosas estão sempre presentes em todas as partes do mundo, onde fosse da história. As questões territoriais, dominação, questão colonial, religião, sempre vai ser um dos pontos que vai ser utilizado como motivo para desqualificação do outro. E essa desqualificação que é usada como justificativa para você simplesmente massacrar o outro. Ok? Continuando. A prática de hostilidades contra vassalos e aliados dos portugueses, especialmente a violência contra pregadores do Santo Evangelho. Claro que se chega um estranho na sua casa e você acha que ele oferece perigo, você vai fazer o quê? Você vai simplesmente se esconder debaixo da cama e parou ali? Claro que não, né? Claro que normalmente você pode ter uma primeira reação de susto, né, de ter aquela surpresa, mas normalmente quando chega alguém que invade o território, até mesmo os animais fazem isso, né? São territorialistas, o que você faz? Você defende o seu território. Então, quando chega um homem vestido diferente, com uma cor de pele diferente, cabelo diferente, que fala diferente e que eles não entendiam nada, o que você acha que vai acontecer? Eles vão ter uma certa estranheza e pensar que essas pessoas podem se oferecer perigo. Então, por conta disso, a gente vai ter muitas vezes nesses primeiros contatos reações violentas, né, de quem? Dos indígenas, que na verdade estavam tentando se defender e se preservar desse contato com o europeu. Então isso também era utilizado como desculpa para justificar guerras. Continuando. Porém, na esteira dessas justificativas legítimas, que na realidade eram apenas subterfúgios, faziam-se prisioneiros para serem vendidos como escravos nos centros urbanos, como Belém e outras povoações coloniais. Portanto, a guerra justa funcionava como uma das fontes da escravidão indígena. Observa que está sendo utilizada aí no nosso texto a palavra subterfúgio, porque na verdade poderia ser até um aldeamento pacífico ali, né? Tribos pacíficas, mas se interessasse ao colonizador escravizados, eles podiam mandar uma carta para a igreja ou para o rei dizendo que aquela tribo era muito violenta, que eles estavam oferecendo perigo, que não queriam ser descidos, que não queriam ser evangelizados e por isso mereciam ser massacrados. Então, muitos desses documentos que eram expedidos para justificar as guerras justas, na verdade não tinham uma fundamentação verossímil, né? Mas que por conta do puro interesse em transformar essas tribos em mão de obra, elas eram utilizadas para justificar tais guerras. Por exemplo, vamos ver aqui, o tenente-coronel Pedro da Costa Favela e o sargento-mor Antônio Costa, em 1665, com uma tropa de guerra, invadiram o rio Urubu em represália a um conflito anterior, no qual os portugueses haviam sido infelizes. A tropa de Favela incendiou, olha a quantidade, 300 aldeias, assassinou 700 índios e cativou 400, que foram arrastados às cadeias de Belém. Para você ver ali a questão do autoritarismo, do excesso de força que era utilizado dentro desses processos. Vamos para finalizar o nosso texto, vamos lá. Os resgates e as guerras justas que transformavam índios tribais em escravos foram proibidos a partir do governo de
Pombal, ou seja, o Marquês de Pombal, que vai estabelecer uma nova legislação, que a gente vai falar um pouco aí nas nossas próximas aulas também, a questão do Diretório dos Índios e por aí vai. Os descimentos continuaram, mas os índios aldeados passaram a ser considerados vassalos del rei. Olha que esse termo está em espanhol, porque nós estamos falando daquele momento que a Amazônia, né, o Brasil e a Espanha passavam pela União Ibérica. Mas também é interessante falar que a Amazônia, nesse período, não fazia parte do Brasil, tá bom? Em Portugal, na verdade, tinha duas colônias. A região que ele competia por conta do Tratado de Tordesilhas e a Amazônia, que, na verdade, foi primeiramente ali pertencente a quem é a Espanha, que por conta do Tratado... Não por conta do Tratado de Tordesilhas, mas por conta da União Ibérica, né, os portugueses começaram a vir, a prescrutar a região, fazer o reconhecimento e mais tarde acabaram ali negociando, né, com muitos conflitos da Espanha esse território, tá bom? Então, na verdade, nesse momento, a Amazônia ainda pertencia à Espanha, por isso que eles acabaram se tornando vassalos del rei, ok? Então, gente, bom descanso e até amanhã.